Olá pessoal, Comunidade Jornal Matos aqui, nosso Conexão Geo número 312, hoje sexta-feira, 22 de novembro de 2024. Como não poderia deixar de ser, o tema principal desse Conexão Geo dessa semana, os 1000 dias da guerra entre Rússia e Ucrânia, e na minha avaliação a situação vai piorar antes de termos alguma melhora. E eu vou tentar explicar para vocês aí o que aconteceu essa semana e a minha análise em relação a isso. Primeiro, o anúncio inesperado, o presidente Biden estava na Amazônia, visitando a Amazônia brasileira, o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar a Amazônia brasileira, depois da sua ida ao Peru para a reunião da APEC, que aconteceu lá em Lima, onde inclusive ele teve a sua última reunião bilateral com o presidente Xi Jinping da China. E o Biden vai e anuncia uma mudança de postura dos Estados Unidos, autorizando o emprego pelos Estados Unidos de mísseis de maior alcance dentro do território russo. Isso ainda não tinha acontecido, a Ucrânia estava limitada a empregar os armamentos cedidos pelos Estados Unidos dentro da região que a Rússia hoje ocupa da Ucrânia, e com essa autorização da Ucrânia empregar esses mísseis, obviamente esse foi o tema principal do domingo, e quando foi na segunda-feira, a Ucrânia efetivamente efetuou, de segunda para terça, a Ucrânia efetuou o primeiro lançamento, na verdade foram 6 mísseis, segundo os russos, que foram lançados contra uma cidade russa, ou seja, território russo. E aí, amanhã de terça-feira, né, era o segundo dia do G20, inclusive, não sei se vocês se recordam, mas o tema desse ataque ucraniano usando armas americanas dominou a pauta do noticiário internacional na terça-feira, porque nesse dia também foi anunciada uma mudança da doutrina de emprego de armas nucleares pela Rússia, que teoricamente autorizaria a Rússia, digamos assim, a empregar armas nucleares contra países que estão ajudando países que estão atacando a Rússia. Ou seja, no caso, com essa nova postura, países como está acontecendo, os Estados Unidos cedeu mísseis para a Ucrânia e a Ucrânia utilizou esses mísseis dos Estados Unidos para atacar território russo. A Rússia teria legitimidade para atacar com armas nucleares os Estados Unidos. Essa é a mudança de postura. Logicamente, isso não vai acontecer, né? E essa carta de eventualmente utilizar armas nucleares, uma carta que a Rússia vem empregando já há bastante tempo e ela não cola, né? Não cola porque, assim, todos nós sabemos que a capacidade nuclear dos Estados Unidos é elevadíssima. Também o número de ogivas nucleares mais ou menos equivalente, mas os Estados Unidos possuem muitos armamentos, muitos vetores para lançar essa carga nuclear modernos, né? A gente não tem muito detalhe do estado de modernidade dos vetores russos, e além dos Estados Unidos ainda tem Reino Unido e tem França, 2 países também da OTAN, que por conta do tratado, né, da OTAN, Aliança Militar, eles também reagiriam caso, por exemplo, os Estados Unidos fosse atacado pela Rússia, um ataque nuclear. Então, essa questão tocou muito tumulto na terça-feira. Obviamente, muita gente ganhou dinheiro aí nas redes sociais, aí, monetizando o fim do mundo, digamos assim, mas isso, na minha avaliação, não vai acontecer. É possível que a Rússia utilize uma arma nuclear tática contra a Ucrânia? É possível, mas somente se a situação no conflito mudar. Ou seja, se a Ucrânia, por alguma situação específica, começar a avançar dentro, né, das tropas russas que estão na Ucrânia, conseguir recuperar esses 20% do território ucraniano que hoje a Rússia ocupa e talvez até atacar dentro do território russo com mais força. Isso não vai acontecer na minha avaliação. Ou seja, não vai haver um motivo militar suficiente para a Rússia se expor e usar um míssil com carga nuclear contra a Ucrânia. Entenderam bem o que eu falei? Ou seja, não é impossível a Rússia utilizar uma arma nuclear tática contra a Ucrânia. Na minha avaliação, no cenário que eu estou vendo, não estou vendo motivo para a Rússia fazer isso e efetivamente aí
comprometer a sua imagem internacional com os países que, de certa forma, ainda toleram esse conflito, não boicotam economicamente a Rússia, inclusive o próprio Brasil, inclusive Índia, né? Não vou nem falar de China. Então, eu acho que essa questão da Rússia utilizar armas nucleares contra a Ucrânia, nesse curto prazo, está descartada. Só que não parou. Só que esse ataque da Ucrânia dentro do território russo, independentemente do uso de armas nucleares, despertou toda uma preocupação de qual seria a reação da Rússia. Tanto é que na quarta-feira, várias embaixadas em Kiev, capital da Ucrânia, fecharam, né, por determinação dos seus respectivos embaixadores, porque saiu aí um informe da inteligência de que a Rússia faria um grande ataque contra a capital ucraniana na quarta-feira, por causa desse ataque da Ucrânia dentro de território russo na terça-feira de manhã, segunda para terça-feira. Isso acabou não acontecendo, não teve esse grande ataque russo em Kiev na quarta-feira, comprometendo aí, eventualmente aí, podendo destruir ou atingir alguma embaixada de países da OTAN, por exemplo. Essa era a grande questão. E o último capítulo foi quando a Ucrânia utilizou mísseis britânicos contra um bunker russo dentro do território russo, mais especificamente naquele estado de Kursk, onde a Ucrânia ocupa parcialmente. Ou seja, a Ucrânia, vocês lembram que em agosto avançou dentro desse estado de Kursk, que é um estado vizinho à Ucrânia, conquistou parte desse território, e esses mísseis britânicos teriam atingido esse bunker. Segundo a Ucrânia, teriam destruído o bunker. Segundo a Rússia, a defesa antiaérea russa conseguiu interceptar. Logicamente, isso aumentou ainda mais, e ontem, quinta-feira, a Rússia replicou com um fortíssimo ataque em vários lugares, mas o que chamou mais atenção foi o ataque com um míssil novo, balístico, de trajetória balística, hipersônico, contra instalações militares ucranianas na cidade de Dnipro. E ficou aquela questão, primeiro, o emprego de um míssil balístico num conflito, desde que os mísseis balísticos foram construídos. Lembrando que mísseis balísticos, assim, a princípio, eles levam carga nuclear. Esse míssil que a Rússia lançou contra Dnipro, na quinta-feira, ontem, não tinha carga nuclear. E ficou aquela especulação toda, se era, se não era, se tinha sido lançado, se não tinha lançado, quando, de repente, para a surpresa de todos, o presidente Putin da Rússia, ontem à tarde, no final da tarde, veio a público e fez uma rede de rádio e televisão, acusando os Estados Unidos de estarem elevando o clima, elevando a tensão do conflito por ter liberado o emprego da Ucrânia de mísseis de longo alcance, não apenas os Estados Unidos, mas também o Reino Unido. O presidente Putin acusou diretamente os Estados Unidos como responsável por essa escalada no conflito e disse que a Rússia está pronta para reagir proporcionalmente. Então veja bem essa palavra que o Putin utilizou, proporcionalmente. Os Estados Unidos não entregou nenhuma arma nuclear para a Ucrânia utilizar contra a Rússia. Então, isso aí foi uma dica de que emprego de arma nuclear nesse momento está praticamente descartada. Mas como será essa resposta russa nos próximos dias, a gente não sabe. Situação muito tensa naquela região. Na minha avaliação, é o evento mais importante da semana, de longe, e nós vamos aguardar. Não podemos esquecer que temos aí pela frente a troca do governo dos Estados Unidos, 20 de janeiro. O presidente Biden e o seu Partido Democrata é totalmente contra a paralisação da ajuda à Ucrânia. É isso que é importante a gente entender, gente. O governo atual dos Estados Unidos, ele tem na cabeça dele que a Ucrânia tem que derrotar a Rússia, que é um perigo muito grande fazer qualquer acordo de paz com a Rússia dentro do território ucraniano, ocupando 20% do território ucraniano. Essa é a posição do governo dos Estados Unidos atualmente. Então, esse governo dos Estados Unidos, o governo do presidente Biden, vai tentar ajudar de todas as formas a Ucrânia, e aí leva a reboque os outros países da OTAN, especialmente os países europeus, que estão muito preocupados com a posse do Trump 20 de janeiro e a possível mudança de postura dele em relação à Rússia. Os países europeus estão indo aí para ajudar essa tentativa, digamos assim, do Biden, que é uma tentativa arriscada, porque a gente não sabe como é que vai ser a resposta do Putin. Ontem ele deu essa prévia, lançando esse míssil balístico contra Dnipro. Vamos ver quais serão os próximos movimentos do Putin
e se a OTAN vai fazer mais algum movimento. Não acredito que o emprego desses mísseis de longo alcance que os Estados Unidos e o Reino Unido liberaram para a Ucrânia vão mudar totalmente o destino da guerra. A ideia principal é tentar reduzir o avanço das tropas russas que estão tentando recuperar o estado de Kursk e querem também seguir avançando ali a leste da Ucrânia, na região de Donetsk. Vamos seguir acompanhando o tema, realmente, como falei, muito importante. Segundo tema que trago para vocês, situação no Oriente Médio. No início da semana tivemos aí uma esperança de um cessar-fogo entre Israel e Hezbollah. O negociador dos Estados Unidos esteve em Beirute, saíram aí nas mídias sociais na terça-feira que o Hezbollah teria, inclusive, aceitado a proposta dos Estados Unidos de um cessar-fogo com Israel, mas falta o outro lado. E aí fica aquela impressão de que o Netanyahu realmente quer continuar esse conflito, pelo menos até a posse do seu grande amigo, o Donald Trump, para poder, digamos assim, o Trump ter os louros de que ele conseguiu aí a negociação para o cessar-fogo entre Hezbollah e Israel. Então, essa para mim é a explicação. Tropas israelenses prosseguem dentro do Líbano, vamos lembrar, Israel segue bombardeando várias cidades libanesas, inclusive Beirute, capital do Líbano, e o Netanyahu, na quarta-feira, chegou a oferecer aí, em relação aos reféns, vamos lembrar dos reféns, né? 7 de outubro do ano passado, mais de 200 reféns foram feitos pelo Hamas, levados para dentro da faixa de Gaza, e a expectativa é que estejam com vida ainda dentro da faixa de Gaza, cerca de entre 60 e 70 reféns. É um número elevadíssimo, considerando aí mais de um ano da presença de tropas israelenses dentro da faixa de Gaza. Uma coisa realmente impressionante, as cenas que nós já vimos na televisão de destruição da faixa de Gaza, fico imaginando onde que esses reféns estão. E o Netanyahu, de certa forma, surpreendeu a todos na quarta-feira, oferecendo um resgate de $5 milhões por cada refém devolvido. Isso não tinha acontecido até agora. O palestino que trouxer um refém, ele pode sair da faixa de Gaza, tem liberdade, ele e sua família, e ganha $5 milhões. E quando a gente achava que isso ia ser a novidade, digamos assim, da semana, né, essa oferta aí de $5 milhões, ontem a Corte Internacional de Justiça de Haia emitiu um mandato de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Vocês devem lembrar que essa história começou mais cedo. Em maio, o procurador do Tribunal de Haia, da Corte Internacional de Justiça, ele levou aos juízes da corte essa proposta, esse pedido de prisão de Netanyahu, e só ontem é que todos os ministros da corte, todos os juízes da Corte Internacional de Justiça, por unanimidade, aprovaram a prisão do primeiro-ministro Netanyahu. Obviamente foi uma chiadeira danada de Israel, uma chiadeira danada dos Estados Unidos, mas alguns países já sinalizaram que concordam. 124 países, eles teoricamente, né, eles fazem parte do Tratado de Roma, e caso o Benjamin Netanyahu chegue a um desses países, esse país é obrigado a prender o Netanyahu e encaminhar para a Haia. Mas cada país tem liberdade de não reconhecer o pedido de prisão do Tribunal Penal da Corte Internacional de Justiça. E foi o caso do Tribunal Penal Internacional, e foi o caso da Argentina. O presidente Milei prontamente disse que não reconhece o pedido do Tribunal Penal Internacional em relação à prisão do Netanyahu. Então, só para lembrar vocês, Tribunal Penal Internacional, Estados Unidos não aderiu, Rússia não aderiu, China não aderiu, Índia não aderiu, próprio Israel também não reconhece o Tribunal Penal Internacional, que tem sede em Haia. Na prática, Netanyahu nesses países não tem problema nenhum, mas em outros países, inclusive no Brasil, tem problema. Por isso até que o presidente Putin da Rússia não veio ao Brasil por ocasião da reunião do G20. O presidente brasileiro até tentou, nos bastidores, uma negociação com o Tribunal Penal Internacional para abrir uma exceção, digamos assim, mas isso não foi autorizado. E o presidente Putin não veio ao Brasil por causa disso. Então esse é um ponto importante. Ele, ano passado, já não tinha ido na reunião dos BRICS lá na África do Sul pelo mesmo motivo. E agora temos também
o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de Israel nessa situação. Vamos para o Estamos de Olho? Bom, sigo de olho na situação da Venezuela. Vocês sabem muito bem, assunto que falei bastante aqui já no Conexão Geo. A novidade da semana foi que o secretário de Estado dos Estados Unidos, ele postou em redes sociais uma nota clara dizendo que os Estados Unidos reconhece Edmundo González, que está exilado na Espanha, como vencedor das eleições presidenciais de julho. Esse é um dado muito importante, ou seja, eu já tinha falado para vocês que esperava aí, quando o Trump assumisse a partir de 20 de julho, uma política muito mais dura em relação à Venezuela, e o Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos do Biden, já deu a dica de que os Estados Unidos não vai reconhecer o governo do Maduro. E na terça-feira, no G20, teve um almoço entre Biden e o presidente brasileiro, e nesse almoço, de acordo com o que informou a Casa Branca, um dos temas discutidos foi Venezuela. Então, obviamente que o Brasil recebeu o recado, o presidente brasileiro deve ter dado justificativa para o presidente americano de que tomou a iniciativa de não autorizar a entrada da Venezuela nos BRICS. Vocês devem lembrar, um assunto que eu falei aqui no Conexão Geo em outubro. A Venezuela entraria como parceiro dos BRICS e foi exatamente o Brasil que não aprovou essa entrada, então um fato bastante interessante. E o Lula deve ter falado isso para o presidente Biden nesse almoço de terça-feira. Vamos seguir acompanhando. Venezuela, um tema muito importante para nós. Outro tema também para seguirmos acompanhando, as relações bilaterais entre Argentina e Brasil. Vitórias e derrotas essa semana. A vitória foi a assinatura do acordo de compra de gás lá de Vaca Muerta, na Argentina, pelo Brasil. Então, um acordo importante para a Argentina, tem um comprador para esse gás, e também para o Brasil, para manter aí seu fornecimento, né, de gás em função aí do decréscimo do fornecimento da Bolívia. Mas, infelizmente, pontos negativos aí na relação entre Argentina e Brasil. O presidente da Argentina acabou, cumprimentos dele com o presidente brasileiro na chegada para o G20, um cumprimento mais frio, foi bastante noticiado isso aí, e também quem viu no vídeo deu para perceber que o cumprimento entre os dois presidentes foi o mais frio de todos, né? Em relação a todos os outros presidentes que cumprimentaram o presidente brasileiro, o cumprimento do presidente argentino foi aquele mais neutro, né? Infelizmente foi o mais neutro. E também acompanhamos no G20, entre acertos e erros, um erro também crasso. Na primeira foto oficial não saiu o Biden, não saiu a primeira-ministra da Itália, a Meloni, e o primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau. Aí no segundo dia foi feita uma segunda foto, e nessa segunda foto quem não saiu foi justamente o presidente da Argentina, o Milei. Então, assim, confusões de G20. Aliás, vou aproveitar para falar logo de G20. Reunião do G20, o consenso para a declaração final foi positivo, o esforço da diplomacia brasileira para alcançar o consenso, mas sabemos que esse documento ele não é vinculante, ou seja, os países não são obrigados, porque assinaram ali na reunião, a efetivamente adotar o que foi assinado. Ou seja, muita coisa que foi assinada ali, na prática, vários países não vão efetivamente implementar. Mesmo os Estados Unidos, porque sabemos aí da posse do presidente Trump do dia 20 de janeiro. Então, esse é um ponto importante. Em relação ao G20, muitos encontros bilaterais, por exemplo, entre Argentina e China, um encontro bilateral interessante, e também tivemos vários outros encontros bilaterais. Mas eu queria destacar alguns eventos também que não considerei positivo, a questão do pronunciamento, né, de umas palavras que a primeira-dama brasileira pronunciou antes da reunião do G20, causou muito mal-estar. Havia até uma expectativa de que ela não participasse dos outros eventos e, pelo contrário, o presidente brasileiro fez questão de posicionar a primeira-dama exatamente atrás dele em vários eventos oficiais. Isso aí, vários artigos saíram em mídias internacionais sobre essas duas questões. Primeiro, dela ter falado mal, mas de uma maneira grosseira, contra o Elon Musk, que atualmente aí é o braço direito do presidente Trump, que vai assumir dia 20 de janeiro. Isso causou muito mal-estar, especialmente no Partido Republicano lá nos Estados Unidos. E a reunião do G20 em si teve essa gafe do primeiro dia da foto, e no segundo dia o Milei também acabou não saindo. Então, G20, evento mais importante que o Brasil coordenou desde a Rio 92, altos e baixos. Visita de Estado do Xi Jinping
a Brasília na quarta-feira. Já comentei isso no Minuto Conexão Geo essa semana. Não vejo com perigo essa aproximação de China. Vários acordos foram assinados. Lógico que o Brasil tem que estar muito atento no que vai abrir para a China efetivamente, mas nós temos que entender que a China é nosso maior parceiro comercial e, a princípio, boto isso a princípio bem forte, não vejo motivo para grandes preocupações. Eu não consigo ver a China mandando seus navios de guerra para invadir o Brasil ou alguma coisa nesse sentido. Investimentos brasileiros no Brasil são importantes. Logicamente, o Brasil tem que saber negociar com os chineses, tomando sempre muito cuidado nessas negociações. Estamos na expectativa com relação às eleições no Uruguai, que ocorrerão neste domingo, segundo turno das eleições. Situação muito parelha entre Álvaro Delgado, que seria a continuidade do governo atual, e Yamandu Orsi, que é o candidato da oposição. Estamos de olho, então, na situação no Uruguai. E fecho, como sempre, com a boa notícia: 6 anos do Conexão Geo essa semana. Eu coloquei como boa notícia para dar a oportunidade de agradecer a vocês pela audiência, pela confiança no meu trabalho. Tempo é algo que eu acho muito valioso, e vocês dispensarem tempo durante a semana, não apenas no podcast, mas também nos outros produtos que eu divulgo, Minuto Conexão Geo, as postagens no Instagram, etc. Queria agradecer a confiança de vocês no meu trabalho. É muito complicado seguir a agenda internacional tentando fazer uma análise equilibrada. Estamos aí vivendo um período de muita polaridade política. É isso que eu procuro fazer. Sei que nem sempre todo mundo concorda com o que eu falo, eu acho que faz parte isso, mas vocês tenham certeza que eu tento transmitir para vocês as minhas análises baseadas em fatos, tentando ser o mais equilibrado possível. Muito obrigado a todos por essa confiança. Seguimos juntos. Um excelente final de semana. Até a próxima sexta-feira.